Mas agora vamos, sabe, entrar em conexão com outras energias, porque a gente já está em companhia dos mentores espirituais, né? A nossa casa, ela tem espíritos que coordenam a parte espiritual. E aqueles mais sensíveis conseguem sentir até a presença deles quando a gente está para iniciar um trabalho. Então, para que a gente possa, e tem tudo a ver com o texto de hoje, para que a gente possa entrar em contato com eles, vamos agora, nesse instante, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando a espiritualidade amiga, o amparo, a proteção, para a boa realização do estudo dessa manhã, nós possamos entrar em contato com essas luzes e que elas venham no sentido de aumentar, ampliar a nossa clareza mental, nossa clareza emocional, de forma a cada dia nos deixemos guiar pelas orientações da espiritualidade superior. Para que na nossa vida, tudo quanto realizarmos, prosperar e que a gente possa dar bons frutos. Que essas luzes possam entrar agora em cada lar, em sintonia, estejam conectados conosco, fazendo também limpeza e renovação desses ambientes. Pedimos então a permissão para iniciar o estudo dessa manhã. Que assim seja. Muito bem, prazer, né, estar com vocês. Tem muita gente hoje aqui. Pessoal, tenho certeza que não pentearam o cabelo, estão com as câmeras tudo fechadas, né? Mas tudo bem. Pessoal, quem... Nossa, tem tanto tempo que eu não vejo a Casey. Quem que conseguiu ler o texto? Sabem? Só para ler ou ouvir. Só para a gente poder... Eu consegui ouvir. Você conseguiu? Não, ouvir mesmo, Eu né? ouvi. Ouvir. Tão boa essa gravação Eu, do Spotify, né? Não sei se vocês conseguiram. A do eu Spotify consegui, ele é ótimo. é boa, né? Tem uma qualidade, Muito, tem muito bom. um sonzinho por trás. Bom, é profissional, né? É, É muito bom. Gente, é, então o texto fala, né, sobre Jesus na Samaria, né? Jesus na Samaria. Então é aquela história que até o início do texto aqui fala que Jesus estava descendo, né, de Jerusalém para Cafarnaum, nas andanças dele. E tem uma curiosidade muito grande que não foi dita aqui, porque nem poderia, né? Mas Jesus evitava o território dos samaritanos. Ele atravessava o Jordão, passava pela Pérea, depois entrava na Galileia. Por quê? Porque tem problema com os samaritanos, né? Eu gostaria de eu pedir permissão a vocês para a gente fazer um históricozinho da onde começou essa briga. Porque no Evangelho a gente lê, mas não sabe por que tem essa briga entre judeus e samaritanos. A gente pode pensar assim, como a gente pensa sobre tudo, né? Eles não se davam, é verdade. Mas tem uma raiz, entendeu? Que é interessante. E Jesus, ele é o cara que eu conheço, o único judeu que ele o tempo todo estava tentando aproximar, né? Ele o tempo todo buscava essa aproximação. Todo o resto não, inclusive os samaritanos não. E por quê, né? E assim, do texto em si, quem conseguiu ler
que vocês acham que é a essência do texto? Eu acho importantíssimo, sempre falo isso, a gente conseguir achar a essência do texto para que a gente não se distraia no detalhe. O detalhe tem muitos, porque tem muitas lições, né? Tem Jesus falando para a samaritana, ó, eu tô te pedindo dessa água, mas se você bebesse da água que eu tenho para oferecer, você nunca mais voltaria a ter sede. Ela fala, então eu quero essa água. Então, isso é uma mensagem do texto, mas o texto em si, ele tem outra mensagem, ele traz outra mensagem. Alguém se arrisca? E também assim, né? Eu tô falando que é o que eu percebi, que é o principal. Talvez outra pessoa fale, não, Jorge, eu acho que foi mais esse detalhe aqui. Olha, eu percebi e anotei que a vinha do Senhor, a vinha é do Senhor, né? O trabalho é de Deus, a vinha. Jesus é o nosso, né, nosso coordenador. E nós precisamos ouvir o que Ele tem para passar para a gente. Não é? Ele tem. Porque nós temos muitas ideias na cabeça. A gente tem muitas expectativas, principalmente, né? A gente não quer ser semeador, como somos chamados a ser semeador. Nós queremos ser o pessoal da colheita. Então a gente tem muita expectativa em relação à colheita. Né? A gente julga muito, falando, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, gente, já tem uns 5 anos que a gente está aqui, nossa, não dá nada, não frutifica. Então a gente já julga e já querendo parar. Fala assim, não, eu estou dando a desculpa para parar. Entendeu? Você sabe qual que é o seu compromisso? Já foi dito que nós temos compromisso. Sabemos que as oportunidades nos aparecem e as lições de Jesus, desse livro inclusive, apontam para esse lado, né? Então assim, eu acho que os discípulos de Jesus, eles disseram em relação... Depois a gente vai para o texto, tá? Disseram assim, olha, tivemos bom êxito aqui na Samaria, né? Parece que todo mundo gostou. Aí Jesus falou, não, meu filho, não vai por esse lado, não. Escuta o que eles estão falando, não. Escuta, não é o que parece, não. Escuta o que eles estão falando. E aí eles foram escutar um monte de gente criticando, julgando. E a partir disso, o que a gente podia fazer? Então não deu certo, não. Vamos parar. Pelos discípulos, pelos apóstolos, o evangelho tinha parado ali. Porque não deu bons frutos. De acordo com o julgamento deles, né? De acordo com como a gente julga às vezes. E o que Jesus fala em seguida? Não vamos nos deter nas aparências. Vamos aprender a ouvir o Pai. Não é? O que Ele traz pra gente, o que Ele nos diz, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, o centro tá cheio. Eu já escutei isso muitas vezes. Nossa, o centro tá cheio, tá bombando. É uma rave? É um shopping? Tá cheio, mas... parece um shopping agora que aquele centro tá cheio demais. Né? Eu não sinto espiritualidade nenhuma ali, tem hora. O negócio tá uma confusão. Não é? Então nós precisamos ampliar nossa intimidade com Deus para poder fazer a sua vontade, para poder confiar quando Ele nos guia. Então eu percebi isso, tá? Então, antes de ir pro texto, por favor, podem me interromper a qualquer momento. Antes de ir pro texto, então, eu quero fazer essa pequena
olhada, né? Qual que é a origem dessa briga entre judeus e samaritanos. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Bacana. Então, é uma história rápida, ela tem 4.000 anos, tá? É rapidinho. Mentira, 4.000 não, só 2.000. Então, tudo começa com Abraão, há 2.000 anos antes de Cristo, né? Abraão, ele não era judeu, gente, não existia isso. Abraão, ele era um sumério, morava aqui nessa região da Mesopotâmia, né, que tem esse nome grego, porque fica entre dois rios, né? Hipopótamo, Mesopotâmia, tem a ver com rio. Meso entre dois rios, que é o Tigres e o Eufrates. E ele morava aqui numa cidade que os estudiosos dizem que é uma das cidades mais antigas do mundo. Fica perto aqui do Golfo Pérsico, né? É a cidade de Ur, dos caldeus. Então Abraão estava aqui de bobeira, ele era um seminômade, um pastor. E um dia, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. E Abraão, que não era nem casado, falou: caramba! Mas Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele foi. Então ele iniciou a jornada dele até Harã, onde estava seu pai, Terá. O pai dele faleceu, ele falou para Deus: posso ir visitar meu pai primeiro? Aí Deus falou: vai, não vai durar muito não, mas vai lá. Aí ele foi, enterrou o pai e aí fez a curva aqui e entrou nessa região aqui, que foi chamada Canaã, que é exatamente mais ou menos na altura de Jerusalém, tá? Só que não existia as cidades como na época de Jesus, né, gente? Era outro esquema. Já tinha Jerusalém, mas aqui tinha Sodoma e Gomorra ainda, tá? Que é do outro lado do Rio Jordão. Praticamente, né? No Vale do Jordão, tá? Então lá, Abraão, começando a sua descendência, Abraão foi pai de Ismael, que ele teve primeiramente com a sua serva, escrava, Agar, e teve Isaac, que é o filho da promessa. Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó ficou sendo patriarca, tá? E Jacó, nessa região aqui, ele teve um montão de filhos, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar. É legal quando a gente estuda essas coisas, porque quando a gente vai ler Paulo e Estevão, por exemplo, o Estevão, quando vai falar para... Tanto Estevão quanto Abigail, quando vai falar de onde que eles vêm, ele fala: não, eu sou de origem das tribos de Issacar. Tá vendo? É descendente lá dos filhos de Jacó, irmãos de José. E teve José. José é a história de José, né? Ele era o filho mais novo na época, ainda não tinha o Benjamim. E ele teve uma grande seca nessa região e eles foram até o Egito, que era o celeiro daquela região. O Egito, muito fértil por causa do delta do Nilo, né? Muito fértil. Todo mundo saía para comprar grãos lá. E eles, enciumados com José, venderam ele como escravo. Os irmãos Massa, né? Venderam como escravo. E aí tem toda uma história que só... Não, a história é maravilhosa.
E ele, esse José era um cara assim muito abençoado por Deus, né? Manifestava grandemente a presença de Deus. E ele acabou se tornando governador do Egito. Os irmãos voltaram falando que ele tinha morrido. Mais tarde teve uma outra seca e eles voltaram lá para comprar mais grãos. Jacó, já velho, triste pra caramba, falou: nossa, já perdi um filho. E eles estavam levando o Benjamim agora, que tinha nascido. E Jacó, muito triste, chegaram lá. O José era governador do Egito e teve toda uma treta lá. Mas ele perdoou os irmãos e chamou o pai. Então o que aconteceu? Falou: não, gente, vem pra cá que aqui é muito mais fértil. Eu sou governador aqui, vem pra cá que aqui é melhor. Aí saiu, ó, é a diáspora, né? Eles saíram de Canaã e foram para, tá vendo? Isso aqui é o delta do Nilo, ó. Tá vendo? Verdinho. E eles foram para lá. E lá eles ficaram cerca de 400 anos. É muito tempo, né? Esse povo de Israel chamava-se Israel. Também tem uma história por que chama de Israel. E Israel significa aquele que pelejou, que lutou contra Deus e venceu. É uma história. E aí, nesses 400 anos que eles ficam lá, eles ficaram muito bem durante uns 100 anos, né? O compatrício deles era governador, então eles se deram muito bem mesmo. Mas tantas revoluções, tantas reviravoltas, 400 anos é muito tempo. Teve uma guerra contra os Ixos e acabou que virou a política lá e eles passaram a ser perseguidos, alguns até escravizados. Nisso nasce Moisés, né? 1450 anos antes de Cristo. Isso daí está relatado lá em Números, Êxodo capítulo 12 e Números, número 33. Moisés retira o povo do Egito. Então aqui no mapa, ó, eles saem do delta do Nilo, atravessa aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Passa aqui, ó, onde o Mar Vermelho abriu aqui, gente. Eles passaram a pés enxutos aqui. Por que eles não pegam e fazem assim direto? Tchuf, né? Tchuf. Porque tinham povos muito bravos aqui nesse lugar, inclusive os filisteus. Os filisteus vai dar trabalho o tempo todo. Eles vão dar trabalho o tempo todo. E também porque aqui, ó, essa aqui é uma região montanhosa de deserto, é a Península do Sinai. Então eles descem aqui, contornam a Península do Sinai e vão entrar por aqui. Como eles passaram muito tempo lá, vocês não acham que a Terra ficou sem ninguém, né? 400 anos, você acha que a Terra ficou sem ninguém? Um Vale do Jordão todo fértil aqui? Não, né? Então, Moisés morreu, porque foram 40 anos, passou o controle para Josué, e eles atravessaram aqui, e entraram por aqui, ó. Porque em Jericó, tá vendo? Tem aquela história das muralhas de Jericó, lembra? Eles entraram por aqui, por trás, para evitar os filisteus. Bom, mas Josué, diferentemente de Moisés, ele não formou um sucessor. Não formou um sucessor, né? Então esse povo, ele assentou na terra novamente
mas eles assentaram em formas de tribos, com os nomes dos filhos de José. Olha aqui, olha. Gade, Rúben, Judá, Dan. Tá vendo? Tem uma curiosidade aqui que não tem uma tribo com o nome de José, mas tem o nome dos filhos de José, Efraim e Manassés, os dois filhos dele. E como Levi não tem terras, então continua sendo as 12 tribos. Tá? Por isso que é chamado as 12 tribos. Então aqui, gente, não tinha um governante, eram tribos e eles eram inspirados pelos juízes. Tem um livro na Bíblia que se chama Juízes. E que, de vez em quando, aparecia um para inspirar o povo, principalmente para resistir à luta contra os filisteus. Mas eles lutavam contra os amonitas, contra os moabitas, contra os amalequitas, e o tempo todo nessa função aí. E aí tem, na Bíblia tem os juízes que são citados. O juiz mais conhecido, tem vários juízes, né? Deixa eu ver um conhecido aqui, ó. Samuel é conhecido. Sansão é o meu mais conhecido, tá? Deixa eu ver. Débora. Eu só conheço esses assim, bem melhor mesmo. Tá vendo? Um aqui, ó, subjugou os amonitas. O outro, perseguiu os filisteus. Sansão. A história de Sansão é toda com os filisteus. Perseguiu os filisteus. E o Samuel, ele é aquele cara, história ótima também, que ele era um sacerdote. E o povo começou a clamar por um rei. Falou assim, nós precisamos de um rei. E aí, Samuel, atendendo ao povo, ungiu como rei. Isso aqui é o início da monarquia. Foi 1000 anos antes de Cristo. Ele ungiu como rei, primeiramente, Saul, que era um guerreiro. E Saul, então, se tornou o rei da monarquia unificada. Unificou todo mundo. Saul não foi um bom rei, ajudou, mas ele pisou na bola bastante. Aí veio quem? Davi. Veio Davi. Davi foi um ótimo rei, unificou, foi bastante próspero, pisou na bola também. Pisou bastante na bola. E Salomão depois, filho de Davi, né? Aquele homem mais sábio que já pisou sobre a terra. Salomão pisou na bola pra caramba, foi bom, expandiu o reino, mas pisou tanto na bola, nossa, ele arrumou muitas esposas, e as esposas queriam adorar deuses diferentes, porque eram esposas de fora. Arrumou problema pra cabeça. E aí ele fez templos e altares. Rapaz, mas não deu certo, não. E além de ter aumentado os impostos, né? Aí o pessoal, quando ele morreu, entrou quem? Os filhos dele. Exigiram a saída dele. Entrou quem? Os filhos dele. E aí, nessa de entrar os filhos, o reino é dividido em 2. É por isso que entender a Bíblia é difícil. Porque a história da Bíblia, nesse ponto aqui, ela é toda dupla. Aqui tem, no reino de Israel ficou com Jeroboão. E o reino de Judá ficou com Roboão. Então a gente tem 2 linhas do tempo. 2 reis, 2 profetas, geralmente, ficam um em cima, outro embaixo, falando na cabeça desses reis. E é complicado mesmo, assim, entender, entendeu? É complicado. E é isso aqui. E eles ficam... E na cidade do reino de Israel tem uma cidade chamada Samaria. Mas é uma cidade que um rei mais para frente vai tornar a capital. Tá? Então ela vai se tornar a capital. Jerusalém não é, na época de Jesus, não é capital, gente. Ela é onde tem o templo. Por isso que ela tem uma importância muito grande. A capital, na época de Jesus, é Cesareia, que fica lá para cima.
Então tem essas coisas. Bom, em 722, o Império Assírio invadiu aquela região e destruiu o Império do Norte, Israel. Destruiu. E eles tinham uma prática de trazer gente de fora, né? E o rei da Síria trouxe gente de Cuta, por causa do rio Cut, era chamado Cutenses. E colocou lá no lugar. Isso é o início, um problema que ia gerar uma briga depois. Então, esses habitantes dessa região do norte é gente de fora, com uma religião toda diferente, né? O pessoal do Reino do Sul resistiu a esse ataque da Assíria. E então, assim, o rei da Assíria, que invadiu, trouxe moradores de fora, não só de Cuta, de outros lugares também da Babilônia. Quando foi em 586, foi a destruição do Reino do Sul pela Babilônia. A Babilônia cresceu, ganhou dos assírios, se tornou um grande império em crescimento, e aí eles invadiram o Reino do Sul, Judá, tá? E exilou o pessoal lá na Babilônia, principalmente na terra dos arameus. E eles lá ficaram 70 anos. Quando voltaram, estavam falando aramaico. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse povo, gente, todo ele, é importante dizer isso, esse povo todo esse povo aqui, eles são descendentes de Shem, filho de Noé. Noé teve Shem, Cã e Jefté. Esse pessoal aqui é descendente de Shem. Isso quer dizer o quê? Que eles são shemitas, semitas. Então, a gente fala, mas esse povo é tudo tão parecido, porque eles são mesmo de um grande ramo. São semitas, todos. Esses que brigam aqui, moabitas, edomitas, todo mundo aqui é descendente de Noé. Tá? Esse pessoal novo que a gente está acompanhando são descendentes de Abraão, que foi para lá um povo separado por Deus. Mas, por exemplo, o aramaico, ele é uma língua parecida com o hebraico. Eles conseguem se comunicar. Você entende? É porque também, assim como tem o português antigo... Eu fui no museu lá no Rio de Janeiro, tem a carta de Perovaz de Caminha, que ele descreve o que ele encontrou no Brasil. Tenta ler aquela carta, tá em português. Tenta ler para você ver. Eu não consegui ler nada. Então, existiu o hebraico antigo. Por isso que o pessoal voltou falando aramaico e não entendia mais hebraico. Entendeu? É nesse sentido, sim. Continuando. Aí a Pérsia se levantou contra a Babilônia, a Pérsia que cresceu, né? E o rei Ciro, ele tinha uma prática diferente dos outros. Ele achou mais estratégico mandar de volta o pessoal lá para sua terra. Mandou o pessoal de volta. E é importante dizer que nessa época, quando eles foram para a Babilônia, obviamente eles ficaram muito tristes. Lá na Babilônia, quem estava lá junto com o povo era o profeta Ezequiel. E Ezequiel falava por que eles tinham sido exilados, porque eles tinham desobedecido a Deus. Mas que era uma grande oportunidade e que eles deveriam se voltar mais para Deus. E é nesse ponto que eles criam a condição de povo judeu. É ali que eles organizam a Bíblia com os novos profetas, além do Pentateuco, né, dos 5 livros iniciais da Bíblia. E eles se organizam, então,
se tornam mais zelosos da fé também. Então tem a volta, né? E eles começaram a reconstruir o quê? O templo, né? Esdras, está lá em Esdras, capítulo 3. Eles começaram a reconstruir o templo para que eles já começassem a poder fazer sacrifícios a Deus, ficar de boas com Deus. Agora eles tinham muito essa preocupação. E Neemias foi um profeta também responsável por reconstruir os muros de Jerusalém. Que esses reis, quando chegam, eles destroem o templo e o muro. Deixa tudo no chão. Para o pessoal poder não se organizar de novo tão facilmente. E agora, gente, início da treta entre judeus e samaritanos. Que é o seguinte... Quando os judeus voltaram, os samaritanos já estavam lá, né? Falavam, ô galera, sejam bem-vindos, fiquei sabendo que vocês chegaram de volta, vocês estão reconstruindo o templo. Aí eles chegaram lá para Zorobabel e falaram, Zorobabel, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir e tal. Só que os judeus, eles tinham preconceito com o pessoal do norte, por quê? Porque eles não achavam que eles eram um povo original. Estavam misturados. Os cutenses, né? E aí ele falou, obrigado, não vai rolar não. Não, mas por quê? Ah, não, o Ciro falou, o rei lá falou pra gente reconstruir, não falou pra deixar mais ninguém ajudar. Ah, menina, esse cara é bravo. Porque eles queriam também um templo, né? Eles escreveram uma carta que chegou lá na mão do Artaxerxes, né, dizendo assim, o Artaxerxes, eu não gosto de fofoca, nossa, eu odeio fofoca, né, mas o pessoal lá de Judá, eles estão construindo um muro, menino, que eu acho que é para deixar vocês de fora, porque assim, eles libertaram o pessoal, mas eles se tornaram vassalos, ou seja, tinha que pagar tributos, né? Mas se eles estavam fazendo um muro tão grande, tão alto, tão largo, às vezes era para iniciar um processo de resistência, né? E aí deu trabalho para explicar isso pro rei. Falou, não, nosso muro já era largo mesmo, a gente gosta de muro largo, mas não é por isso não. Mas atrasou o trabalho em 8 anos da construção do templo, né? Então eles ficaram... já deu uma rixona aí. Eu não consegui fazer mais coisas, fotinha, não consegui colocar aqui, não deu tempo, porque a história é demais, né? Mas esse povo aí, esse lugar, ele é muito atraente, ele sempre foi muito atraente, porque é um corredor entre a Babilônia e o Egito, né? Que fica entre o Jordão e o Mediterrâneo. Então é um lugar muito estratégico para comércio, para guerra, né? E ele foi invadido muitas outras vezes. Em seguida eles foram invadidos pelo exército de Alexandre, uma história ótima também. Todas essas histórias aí são ótimas. E o pessoal da Samaria, como estratégia, eles não se opuseram ao exército de Alexandre, que profanaram o templo, colocando lá uma estátua de Deus, Zeus hospitaleiro. Eles deixaram. Já o pessoal do sul, esse cara não aceitaram, tão revoltado que eles entraram numa luta. Gente, olha isso. Entraram numa luta contra o general do Alexandre, que eles expulsaram o general de lá. De tão bravo que eles ficaram, de tão... Até então eles estavam só sendo escravizados, sendo exilados, né, dominados, não aceitaram. Nesse aspecto religioso, eles estavam tão organizados e com tanta fé que eles expulsaram. E ficaram cerca de 150 anos sem o domínio de nenhum povo. Porém, numa grande guerra civil que está lá no livro de Macabeus. E alguém teve uma ideia maravilhosa de
Vou chamar um pessoal aqui para me ajudar a apaziguar essa guerra civil aqui, né? E me colocar no poder. Que foi chamar Pompeu, né? Que era um dos governantes do triunvirato lá de Roma. Aí Pompeu falou: não, pode deixar, eu vou ajudar vocês. E dominou a região. 65 anos antes de Cristo. E daí pra frente vocês já sabem, né? Mais ou menos o que aconteceu. Uma das coisas que aconteceu foi a Herodes, o Grande, ter sido colocado como rei dos judeus, de todos, pelos romanos. E Herodes, de uma certa maneira, unificou e criou os territórios que a gente conheceu da época de Jesus. Tá? Deixa eu ver se eu volto aqui. Tô conseguindo sair. Então é isso, gente. Deixa eu voltar lá pro texto agora. Antes disso, vocês já conheciam essa sequência aí? É legal, né? Isso aí é bom porque dá um panorama da Bíblia pra gente. E aí a gente pode depois, quando ler alguma história dessa, sabe em que ponto que tá, né? Por exemplo, as histórias de Daniel, aquele negócio de entrar na cova dos leões, entrar dentro da fornalha ardente, ficar andando lá dentro, isso aconteceu lá na Babilônia, né? Então, assim, a gente começa a entender os pontos. E essa rixa, então, com os samaritanos era braba. Era braba mesmo. Jesus tinha que passar do lado de fora da Samaria, porque o pessoal atacava. Um atacava o outro. Seriamente. Então, deixa eu mudar aqui. E vou compartilhar de novo agora. É até 8h15, né? Não, 9h15. Jorge, pergunta aleatória sobre o rei Salomão. Porque assim, a gente extrai muitos ensinamentos, né? Já que ele era considerado um rei muito sábio. Mas isso aí tem que ser olhado com uma certa reserva, por conta de, além dos ensinos, da sabedoria que ele tinha alguns equívocos também, né? Tanto Salomão quanto Davi, quanto os juízes, a mensagem é a seguinte, que a mensagem da Bíblia, muita gente acha que é a seguinte, é Deus colocando uma pessoa lá, tipo Salomão, e ele começa sendo assim, fiel a Deus e o negócio prospera. Depois ele fica orgulhoso e se desvia até degenerar tudo. E aí ele é deposto daquilo. Tem uma frase que eu tirei da Bíblia, que está no livro de... Tá aí nessa apresentaçãozinha que eu fiz, que Deus fala assim, tá lá, o profeta que fala, né? Fala assim, porque não fostes fiel, rasgarei o teu reino. Ou seja, aquele reino unido, ele rasgou no meio, né? Dividiu o reino. Então, assim, ele tem coisas... Quando ele está guiado por Deus, ele espelha a sabedoria de Deus, é tudo certinho. Mas depois ele começa fazendo besteira. Deixa eu compartilhar. Aí. Então, descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a região da Samaria. A Samaria é uma cidade que foi capital, mas também é o nome da região. Né? Quando já se fazia noitinha. Então Jesus reconheceu o lugar e falou, caramba, estou no poço de Jacó, ó, né?
um poço antigo, o poço de Jacó. E ele viu que uma mulher estava chegando. E ele observou e ele pediu de beber a mulher. Por isso que a mulher falou: ó, como pode você, um judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Nós temos uma treta terrível. Ué, você não, como pode isso? Não estou entendendo. E aí Jesus, ele fala assim: olha, será que os judeus têm necessidades diferentes? Ou seja, não sentem sede? Ele já chamou a atenção que eles são iguais, são gente, e são todos filhos de Deus, são tementes ao mesmo Deus, né? E ele fala, né? Tô te pedindo essa água, mas eu tenho a água viva. E ela pergunta: que vem ser essa água viva? A água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. É o alimento espiritual, não é? Como nós somos espírito, estamos encarnados, mas a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira natureza é espiritual. O nosso alimento verdadeiro é o alimento espiritual, não é? Então ela estava focada na água que mata a sede do corpo físico, e Jesus estava falando que tinha uma água que matava a sede espiritual. E não mais que você leve esse cântaro cheio, voltarás ao poço mais uma vez, que você vai precisar beber de novo. Isso aí não sacia. Então as coisas, os prazeres da vida material, o materialismo, ele não sacia. A gente sempre tem fome, continua com fome. A gente envereda por essas coisas, né? A gente quer mais dinheiro, a gente quer mais prazeres, mas nunca se sente saciado. Por quê? Porque a nossa verdadeira fome essencial, espiritual, é a fome que somente Deus pode saciar. E a mulher escutava isso e ficava maravilhada. Falou: caramba! E ela falou: Senhor, dá-me dessa água. Já queria. Não, eu quero isso. E aqui bem interessante, né? Ela já tinha essa necessidade. Jesus, ele chega sempre para aquele que tá querendo já, né? Ele aparece aquele que... Ele junta a fome com a vontade de comer. Ele leva a faca e o queijo. E o bem legal é que o mestre passou a contar para ela fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular. E falando que realmente ela precisava partir para outra experiência, ela precisava se iluminar espiritualmente, né? E ela falou: caramba, esse homem é um profeta mesmo, porque, né? No caso, um médium, né, gente? Nos dias de hoje a gente chama de médium. Fala: caramba, esse cara deve ser médium, deve ter algum espírito contando essas coisas para ele, porque ele sabe coisas... Nunca vi esse homem, ele sabe coisas particulares da minha vida. E ela diz: meu espírito está cheio de boa vontade. Ela quer isso aí. Em verdade te afirmo que virá um tempo... E ela quer saber, isso aqui é muito interessante, eu não contei para vocês, mas ela quer saber, ela quer aprender como ela pode fazer sacrifícios a Deus, como é que ela pode honrar a Deus de maneira correta. E quando os cutitas foram colocados lá na região da Samaria, chegou lá, a Bíblia relata que leões começaram a comer o pessoal, uma praga de leões. E aí eles foram orientados por um oráculo, um espírito falou para eles: sabe por que está tendo isso aqui? Porque vocês não estão honrando o Deus da terra. E aí eles imploraram ao imperador que deixassem vir sacerdotes para ensiná-los a honrar o Deus da terra, o Deus único. E é por isso que os cutitas,
eles também cultuavam o Deus de Israel. Eles mantiveram aquilo. A treta com os judeus é porque eles não faziam do jeito que os judeus queriam que fosse feito. Com aquele zelo, né? Que os judeus achavam importante. Mas eles também faziam. Então Jesus fala que, em verdade, afirmo que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, que é o Monte Gerizim, ou Gerizim, que, olha, mais uma, né? É tanta coisa, mas é importante, mais uma. Determinado momento, teve um sumo sacerdote com poderes de rei, Hircano II, que ele começou a destruir todos os templos que já tivessem sido usados assim, com heresias, né? E ele foi lá na Samaria e destruiu o templo dos samaritanos. Esqueci de falar essa coisa, gente. Por que samaritano também não suporta, né, o judeu? Saiu um sumo sacerdote judeu, foi lá e destruiu o templo no Monte Gerizim. Então não tem como ser amigos mesmo, né? E aí Jesus fala que também virá um tempo em que não será nem nesse monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado, ou seja, tanto faz. Né? E lá em Mateus capítulo 5, o sacrifício mais agradável a Deus, tem também no Evangelho segundo o Espiritismo. Se, portanto, quando fores depor a oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai a oferecê-la. Né? Que o que importa não é onde está o templo. O importante é a preocupação que a gente tem de estar puro para se apresentar diante de Deus. Né? Lá em Hebreus capítulo 10, Paulo, nessa carta, explica sobre essas coisas. Que quem tem que estar puro é o altar do coração, né? Daí, alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos admirados. Eles estranhavam, nossa, Jesus falando com uma mulher sozinho, ele e uma mulher sozinho. Isso não é comum, não. E ainda mais samaritana, né? E eles com a preocupação de que Jesus comesse. E Jesus fala, não, vocês que são meus discípulos ainda não perceberam que eu me alimento de uma coisa diferente, especial, né? Que é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele podia ficar sem comer, né? Sem nutrir o corpo físico. Ele auria alimento de fontes que a gente ainda nem desconfia, né? E aí os discípulos comentaram, levaremos para Cafarnaum mais esse triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Eles que vinham de lugares que sempre estavam sendo criticados, às vezes rejeitados pelo pessoal, ali muita gente veio para ver Jesus, né? Veio para ouvi-lo. Mas Jesus falando, é bem assim não, ó. O de que necessitamos em todas as situações é ouvir a voz do Pai. Mais do que o que pareça ser um resultado exitoso. Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? E aí eles começaram a ouvir. Tá vendo? Eles não abriram o ouvido. Eles não estavam ouvindo, eles estavam só vendo e achando que já tinha dado certo. E aí quando fez silêncio, eles começaram a ouvir o que o pessoal
estava dizendo, eles estavam falando altas coisas sobre Jesus e os apóstolos, né? Principalmente, quer ver uma que é... Esse homem é um espertalhão orgulhoso. Só faz milagres junto das grandes multidões para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. Pois ainda há pouco, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob pretexto de fazer orações. Lembra que ele não quis fazer os sinais no texto passado? E aí o pessoal está lembrando disso, falou, ah, isso é embrolhão. E aí os discípulos ficaram espantados, falaram, nossa, é mesmo, não tinha percebido. E Jesus fala, não fica impressionado com isso não, né? Quando João é assim mesmo, nesse nível de compreensão é isso que a gente vai ter. Não podemos esperar coisa diferente. João Batista se vestia com peles, se alimentava de mel e frutos silvestres. O pessoal falava que ele era doido. Eu, que tomo vinho, né, nas bodas de Caná, tomo vinho, celebro com meus amigos, o pessoal fala que eu sou beberrão. Ou seja, o pessoal sempre vai falar. Por isso que nós temos que ouvir, abrir os ouvidos para o que Deus quer de nós. E para que isso possa acontecer, a gente tem que se aproximar de Deus a cada dia, estabelecer uma intimidade, né? Ser verdadeiros, ser honestos com a nossa fé. Que se a gente se guiar pelo que parece, né? O centro tá bombando, ó. O centro vai desbombar, gente, né? Por exemplo, agora não tem ninguém lá. Vocês estão tudo aqui na internet. E agora, vão ficar tristes porque o centro não está mais bombando? Não, não é essa a questão. Né? Então, é isso. Agora eu vou beber uma água aqui e vou fechar meu microfone. Mas como dizem alguns youtubers, né? Isso é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Como sempre, um de cada vez, sem bagunça, né? Sem esse tumulto que vocês estão fazendo aí. Vamos organizar. Tio Marcílio balançou a cabeça aí algumas vezes lá na história. Gostou da história, tio Marcílio? Aquele negócio, né, tio Jorge? O mesmo fato tem diversas impressões. Dependendo do lado que a pessoa está, né, ela interpreta de acordo com a visão que ela tem, né? Quer dizer, o fato é aquele, né? A gente vê isso aí no nosso dia a dia. Acontece um fato, quer dizer, um interpreta de uma maneira, outro interpreta do outro, né? Por quê? Porque cada um tem uma visão, né? Aquele é o mesmo fato. Até uma vez eu fiz um trabalho assim, eu peguei um livro, peguei duas pessoas, uma de cá, outra de cá, mostrei o livro. O que você está vendo? Ah, eu estou vendo isso. E você, o que está vendo? Ué, mas o livro não é o mesmo, por que vocês estão vendo coisas diferentes? Porque uma estava do lado de cá, outra estava do lado de lá. Né? Quer dizer, era o mesmo livro, mas a gente interpreta as coisas de acordo com a nossa visão, com o nosso sentimento, com as nossas crenças, uma série de coisas, né? E às vezes até pelo momento que a gente está passando, né? Se a gente está numa fase boa, a gente interpreta, mas se a gente está naquela fase que nada dá certo, aquela coisa, a gente tende a interpretar tudo de maneira negativa, né? Então, aconteceu com Jesus, né? O que ele fazia, quer dizer, uns interpretavam de um jeito, outros interpretavam de outro, né? Não é isso.
Juliana Muita colocou. muita gente querendo falar. Eu tô desesperado aqui por organizar isso. Viu, Jorge? Fala, João. E aí, Marcelo? Bom dia a todos aí. Eu tô com a câmera desligada justamente porque eu acordei e vim direto, sabe? É, eu achei interessante porque eu tinha uma outra visão dessa história dos samaritanos, né, da região de Samaria, por conta do livro Há 2000 anos. Quando eu li, né, a Samaria, eu via ela como a primeira região que começou a desenvolver ou expandir ou seguir, né, Jesus. Eu não tinha esse conhecimento de que havia essa resistência, né, de início, né? Eu tinha uma outra ideia da região ali de Samaria. Achei interessante. Fora a lição, né? Fora a lição. Mas talvez você não esteja errado, porque nós estamos falando da treta entre judeus e samaritanos, isso é inegável. Agora, que talvez os samaritanos, você está falando do Simeão e da Ana, né? Simeão era o tio da Ana, que eles tinham uma comunidade cristã grande ali. Os samaritanos, eles eram também tementes ao mesmo Deus, né? De Abraão, de Moisés. Então, talvez eles tivessem uma comunidade forte ali. Por quê? Porque em Jerusalém a perseguição estava muito grande. Não era possível ter uma comunidade tão bem desenvolvida ali que aí os fariseus já iam atacar em cima. Por que se desenvolveu tanto em Antioquia? Porque estava distante. Mas quando a perseguição aos cristãos cresceu muito mesmo, lá em Antioquia o pessoal já estava enviando gente para perseguir cristão lá, né? Sua percepção não tá errada, não. É que eu falei, fora a lição, né? Que mais uma vez nos chama para que a busca, né? Na busca da nossa evolução moral está dentro de nós, não está nos templos, né? Então, foi esse resgate hoje. A gente está sempre lembrando, né? Não adianta só também, né, acreditar que é isso, tem que praticar, né? Esse aí é o mais que o dia a dia da nossa vida, né, com tanta opinião, com tanta imagem, o tanto que a gente ouve dos outros, se a gente não cuidar, a gente acaba cedendo a pensamentos, opiniões, né? E a gente conecta nas vibrações e a hora que você vê, você tá fazendo igual alguém, né? Que chegou ali, talvez por ignorância ou qualquer coisa, começa a expor, né? Como pensa, o que acha do outro, e a gente acaba, às vezes, se deixando levar. E, às vezes, o originador disso também. Também não podemos isentar da responsabilidade que, às vezes, a gente origina isso. Então, se a gente não cuidar dessa construção do eu, de dentro, a gente absorve ou origina as opiniões, né, os pontos de vista. Eu falo assim, igual meu filho sempre fala, né? A gente faz evangelho no lar todo domingo, né? E uma vez ele falou assim, papai, parece que domingo Deus vem e puxa a nossa orelha, né? Que a gente fez durante a semana. Acho muito interessante isso. E de certa forma é mesmo, né? Mas eu achei sua reflexão muito boa. O Marcílio também tocou nisso aí, de certa forma. Foi. Que se a gente for analisar, nós também estamos com uma treta entre samaritanos e judeus, né? Uns querem voltar, querem tirar a máscara, uns querem vacinar, outros não. E aí a gente poderia falar assim, não, mas o outro lado que não quer é tudo burro, é tudo gente não sei o que, não sei o que. Só que a coisa está tão mesclada que você tem pessoas da mesma casa, tem pessoas que você gosta muito, pai, mãe, irmão, que pensa diferente de você. E a gente não consegue resolver essa questão.
Então, eu acho que, seguindo o exemplo de Jesus, a gente vai bem melhor. Uma coisa que tendo opiniões divergentes, mesmo tendo opiniões... Olha, eu acho isso muito bonito. Mesmo tendo opiniões muito divergentes, se a gente usar a indulgência, né, a paciência e tentar ver, porque sem dúvida, às vezes literalmente o outro está discordando de você demais, é seu irmão mesmo, né? Às vezes é o irmão em Cristo e às vezes é seu irmão mesmo. O que nos une? Alguém quer ver o Brasil destruído aqui? Alguém quer ver o Brasil pegando fogo, todo mundo doente, todo mundo na miséria? Não. Não. Todos queremos ver a nação prosperando, todos com saúde, todos vendo as pessoas felizes. É o que nós queremos. O que nós discordamos, às vezes, é na forma como isso vai se dar. Então, a gente sempre tem que se pegar com aquilo que nos une, não com aquilo que nos separa, né? Por exemplo, quando você tem um irmão de outra fé, você tem um evangélico, você tem um católico, né? E o espírita ali. Então, a gente pode chegar e falar assim, nossa, esses caras são burros demais. Você acha que Jesus é Deus? Nossa, não tem paciência. Esse cara fala cada umas bobeiras e tal. Tá. Isso aí é a nossa... Eu esqueci a palavra. É quando a gente se acha muito, assim, e que não tem nada ali. É pernóstico, é diletante, mas tem uma outra palavra, assim. Sabe aquela pessoa que só gosta de boa música? O que é boa música pra você não é boa música pro outro, né? É diferente. Então, é isso aí. Quando a gente faz esse tipo de julgamento, a gente está sendo isso aí, né? E o que nos une? O que nos une é a fé no mesmo Deus. É querer viver pelo amor de Deus. Que Deus possa abençoar todos nós. E a gente tem irmãos, mesmo discordando da doutrina, a gente tem irmãos evangélicos que são grande exemplo para nós, católicos que são grande exemplo para nós. Temos bastante espírita sem vergonha, né? E temos espíritas bacanas também, que os evangélicos admiram. Então, esse defeito de querer olhar aquilo que nos separa é um defeito nosso. A gente tem que se ligar nisso. Que as virtudes morais, elas falam de benevolência, beneficência, indulgência, não é? Para com todos. Sede exigentes para consigo mesmo e benevolentes para com os outros. Então, se a gente tivesse olhar, que é isso que a doutrina espírita nos fala, se a gente tiver esse olhar, nós não vamos brigar com ninguém. Nós vamos construir juntos. Mas se a gente olhar do outro jeito, a gente não se dá com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Só quero ficar ali na minha bolhazinha com quem concorda comigo. E isso é impossível. Sabe? Isso é impossível. Isso é uma ilusão. Não é possível. A gente precisa de todos. Não é? E o nosso horário deu aqui. Hoje eu gastei muito tempo com essa reflexão aí com essa historinha. A gente refletiu não tanto sobre o texto, mas tem hora que a gente precisa, né, dar uma dessa também, né? E a gente vai se despedindo. Eu vou pedir então a tia Mel, você faz a prece pra gente, tia Mel? Agradecer a vocês mais uma vez a paciência e né, a gente está todo mundo junto, que mesmo virtualmente eu acho tão bom, né? Sempre falo isso, domingo de manhã a gente está junto aqui,
é um ponto, né, na semana. É muito bom. Tia Mel, você tá sem som. Eu tentei ligar, mas não consegui. Vou pedir então a tia Elis. Faz pra gente? Isso. É eu, Jorge, você falou? É que Isso. cortou. Por favor, Tá, fazer a tá, prece pra gente. A tia Mel, ela tá com problema no microfone dela. tá, faço. Então, vamos levar nosso pensamento ao Pai, agradecidos mais uma vez por esse momento maravilhoso estarmos aqui reunidos, aprendendo a cada dia mais. E é um momento, assim, que nós paramos e, e ficar com o coração elevado, né, ao Pai e recebendo a proteção divina dele, que possamos, com essa semana que se inicia, estar sempre com o coração e com o pensamento elevado nas melhores sentimentos, sintonias, né? Vibrando para que cada dia mais nós possamos ser melhores, agindo conforme os ensinamentos do Cristo, que possamos a cada dia mais ver o nosso irmão, né? E tentar compreender cada um deles, né? Que podemos ter opiniões diferentes, mas seguir com o ensinamento do Cristo, né? Aceitando a cada um no seu momento. E que possamos estar cada dia mais melhores. Agradecidos mais uma vez, né, por esse momento e que a nossa semana possa ser abençoada com as bênçãos do Pai. Que assim seja.